BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite! Sexta-feira com reunião ministerial no Distrito Federal. Quem tá lá em Brasília é a Marília Sena. Não tem mais sexta-feira tranquila por aí, hein, Marília? Pois é, Núria, não tem mais sexta-feira tranquila por aqui, nem final de semana, viu? Porque esse final de semana é aniversário de Brasília e a cidade está lotada, com muita festa. Perfeito! E o repórter Paulo José Ribeiro acompanhou a última audiência pública sobre o túnel entre Santos e Guarujá. A Autoridade Portuária de Santos apresentou questões sobre acessos, desvios de tráfego e o impacto nas operações no canal do Porto. Segundo a APS, será criado um comitê técnico para avaliar as mitigações das atividades portuárias. Você vai ver também os prejuízos causados pela operação padrão dos fiscais agropecuários e os detalhes de mais uma missão do Grupo Brasil Export em Singapura. Vem com a gente, o BNews 19 horas começa em 30 segundos. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Hoje é sexta-feira, muita gente de olho no sábado e no domingo, mas por aqui a gente está ansioso mesmo pela segunda-feira, que é quando começa o maior fórum de discussão sobre o Porto de Santos no país. O Santos Export vai reunir especialistas, empresários, poder público para falar sobre o presente e o futuro do mais importante porto brasileiro. Além de painéis, nós teremos o Infrajur, que vai debater o direito marítimo e portuário, e o Inovaporte, com destaque para a tecnologia. Os participantes também vão ter a oportunidade de fazer um passeio virtual pelo Cais Santista. A partir desta segunda-feira, a cidade de Santos recebe o Santos Export, que vai debater os principais assuntos relacionados ao maior porto do país. Mas o evento também levará os visitantes a uma viagem única sem sair do lugar. Óculos virtuais como este estarão à disposição dos visitantes para mergulhar no Porto de Santos sem sair do lugar. Usando tecnologia, é possível visitar o Cais Santista para explorar cada canto por todos os ângulos. Essa viagem é possível graças a um vídeo de imersão 360 graus. É uma experiência única para vivenciar cada detalhe do ambiente portuário. Usando os óculos, o visitante adentra o cais na popa de uma lancha. Dá para ver os navios que embarcam e desembarcam do porto, as praias da cidade. O vídeo do projeto também está disponível no YouTube. Pelo site www.portoem360.com.br, qualquer um pode ter a experiência em casa usando um smartphone. Claro, não é bem a mesma coisa, mas dá para ter um gostinho. Muito legal. O Santos Export vai ser na próxima segunda e terça-feira no Blumed Convention Center. Toda a programação, as entrevistas, você vai acompanhar por aqui
ao vivo na TVB News a partir das 8 horas da manhã. Mas agora a gente vai para Brasília falar com a Marília Sena, porque teve reunião ministerial por lá. Boa noite outra vez, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula chegou ontem da Colômbia e marcou uma reunião com os ministros e lideranças do Congresso Nacional, agora à tarde, no Palácio do Planalto. Reunião que aconteceu a portas fechadas. Por quê, né, dessa reunião em plena sexta-feira em Brasília, que a gente sabe que não tem quase nenhuma autoridade aqui, eles voltam para os seus redutos eleitorais. Porque segunda-feira o Congresso Nacional está de volta e aí o presidente Lula está com medo do que o Congresso pode fazer ali depois do desentendimento de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, com o seu ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na semana que vem, Núria, tem uma sessão de votação de vetos do Congresso Nacional, que é quando as duas casas se reúnem para votar, né, se derrubam ou mantêm os vetos do presidente Lula aos projetos de lei que foram encaminhados ao Palácio do Planalto para sanção. E aí o Lula está com medo de que o Congresso Nacional vete o que ele negou ali, né, que é aquela cláusula de que os presos ainda devem sair para visitar as suas famílias. Estou me referindo aí ao PL das saidinhas que foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. E Lula também está receoso com o andamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi para o Congresso Nacional essa semana. A gente falou aqui no BNews 19 horas. O ministro Fernando Haddad, antes de enviar esse LDO, estimava um superávit de 0,5% no PIB, mas aí o superávit caiu para estaca zero. Não tem mais esse superávit. E aí o presidente Lula está com receio do andamento desses 2/3, reuniu ali os seus ministros e lideranças do Congresso, só que pelo visto, né, pela fala do presidente do partido na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães do PT do Ceará, as coisas não foram muito bem resolvidas não. Ele saiu dizendo assim para a imprensa: olha, Lula precisa marcar uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A briga está ali entre os dois. E aí ficaram de marcar essa data, mas até agora ainda não marcaram. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava em Washington e precisou voltar para o Brasil às pressas. De quarta para quinta-feira, chegou ontem em Brasília, mas está em São Paulo, não participou dessa reunião ministerial. Lembro aí que Haddad é um grande articulador, né? O ministro da Fazenda, mas é o grande articulador do governo federal, é elogiado pelas lideranças do Congresso Nacional e também pelo presidente Lula. Não participou dessa reunião, mas como já está no Brasil, na segunda-feira ou até esse final de semana, né? Já que Lula vai participar, vai estar em Brasília esse final de semana, ele já pode entrar em ação. Então a gente acompanha essas medidas do presidente Lula, essa articulação com o Congresso Nacional esse final de semana e aí na próxima semana, porque vai render muito. Teve reunião boa aí, Marília, porque teve uma reunião com a montadora Honda. Foi bom o resultado? A gente já sabe o que foi tratado? Foi. Agora há pouco saiu o resultado de que a Honda anunciou 4,2 bilhões em investimentos aqui no Brasil para a tecnologia verde, né? Aí para investimento da produção de veículos híbridos e flex aqui no Brasil. E esse montante tem uma fábrica específica. Ele vai ser aplicado na fábrica da Honda sediada em Itirapina, em São Paulo, entre os anos de 2024 e 2030. Quem anunciou o resultado dessa reunião foi o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, muito feliz agora há pouco no Palácio do Planalto, Núria. Então, pelo menos a gente teve um anúncio bom e concreto, né? Perfeito, tá ótimo já, vamos ficar satisfeitos com isso. Bom final de semana para você, Marília, a gente se vê na segunda-feira. Até mais. Bom, e olha, os fiscais federais agropecuários reforçaram a mobilização pelo reajuste salarial e a valorização da carreira. Eles trabalham em operação padrão e a lentidão para liberar cargas já provoca prejuízos. A mobilização dos auditores fiscais agropecuários começou no final de janeiro. Eles chamam o movimento de Operação Reestruturação. Não definem como greve, e sim uma operação padrão que inclui a liberação de certificados e mercadorias,
apenas no último dia do prazo estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso torna os processos mais demorados, como na liberação de cargas em portos para exportação. Os fiscais pressionam o governo federal por melhores salários e condições de trabalho. Outra reivindicação dos auditores fiscais federais agropecuários tem relação à discrepância em relação aos auditores da Receita Federal e do Trabalho. Eles exigem que essas diferenças em relação às condições do trabalho deixem de existir. Há 2 semanas, quase 250 auditores entregaram seus cargos de confiança ao Ministério da Agricultura, o que representou quase metade dos profissionais que ocupam cargos mais altos. O protesto aconteceu por causa da falta de negociações. O movimento já prejudica o trânsito de cargas vivas. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o prejuízo mensal já chega a 120 milhões de reais. A mobilização também provoca a retenção de caminhões em cargas como ração, milho e trigo. Ontem, o gerente de transporte e logística da Federação das Indústrias de Santa Catarina disse que vê a demanda da categoria como legítima, mas os atrasos na liberação já causam prejuízos às empresas. Nós não apoiamos nenhum movimento, ou movimento grevista, ou que seja Operação Tartaruga, ou Operação Padrão, ou o que seja, mas há uma certa legitimidade no quesito de contingente, que é uma demanda que nós colocamos junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento há mais de 10 anos, a necessidade de aumentar o contingente para que haja celeridade nos processos de liberação de mercadoria e na competitividade de Santa Catarina frente ao mercado internacional. O governo federal já apresentou uma proposta de reestruturação da carreira, mas ela foi rejeitada pela categoria. Segundo o Sindicato dos Auditores, com o déficit de servidores, a fiscalização agropecuária tem enfrentado dificuldades para cumprir as atribuições como o controle de doenças e pragas, a emissão de certificados sanitários e a realização de importações e exportações. A seguir, a gente vai ver como foi a última audiência pública sobre o túnel entre o Santos e Guarujá, que aconteceu hoje na sede da Autoridade Portuária de Santos. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. A Autoridade Portuária de Santos foi sede da última audiência pública sobre a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá. A reportagem é de Paulo José Ribeiro e Rodrigo Silva.
Moradores de bairros que serão afetados por desapropriações participaram da terceira e última audiência sobre o túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. O protesto é por causa do projeto desenvolvido pela Dersa, com previsão de 200 desapropriações. Um outro projeto, atualizado, faria apenas uma desapropriação na margem santista, mas foi inicialmente descartado. Não é somente a desapropriação. Considerando que nas planilhas de avaliação de investimentos que estão constando no edital, é que o metro quadrado que eles assumiram como válido aqui é irrisório. R$ 2.300 o metro quadrado. E são 51 mil metros quadrados. Onde que uma pessoa que mora aqui há tantos anos vai encontrar uma residência aqui em Santos nesse valor de metro quadrado? Quando nós nos referimos a projeto Dersa, nós nos referimos a um traçado básico, ou seja, aos estudos que já foram realizados. Isso não quer dizer que a gente já tenha decidido qual é o melhor projeto. Agora, a autoridade portuária já assumiu o compromisso com a comunidade do Macuco, que fará o máximo possível para zerarmos, conforme já foi debatido, as desapropriações que foram propostas naquele estudo inicial. A Autoridade Portuária de Santos apresentou questões sobre acessos, desvios de tráfego e o impacto nas operações no canal do Porto. Segundo a APS, será criado um comitê técnico para avaliar as mitigações das atividades portuárias. A apresentação da APS falou sobre os impactos da operação no canal de navegação. Uma das preocupações do setor era que o espaço fosse interditado durante a colocação dos módulos do túnel no mar, mas a administração do porto garantiu que a navegação seguirá normalmente nessa etapa. Mais importante que qualquer construção ou planejamento são as operações portuárias. Elas não podem parar. As 3 sessões responderam questões sobre logística, impacto ambiental, desapropriações, entre outros pontos abrangendo as 2 cidades envolvidas no projeto. A audiência já reflete no modelo, que incluirá as solicitações da Prefeitura do Guarujá para ligar a saída e entrada do túnel à Avenida Cônego Domênico Rangoni e criar uma via de acesso para veículos pesados de carga conectada à área retroportuária. A gente sabe que as obras, canteiros de obra e o planejamento vai causar impactos. Então, nessa fase, a ANTAC vai estar acompanhando para atenuar no máximo esses impactos e também, após a obra pronta, a gente sabe que isso vai reverberar em benefício para o Porto também. Primeiro, na relação Porto-Cidade, que isso é importantíssimo que seja preservado, assim como as autoridades portuárias, que são referências em gestão portuária mundo afora, elas o fazem. Com a conclusão das audiências, as contribuições serão analisadas e o edital será elaborado com base nas sugestões. O governo do estado espera terminar a licitação entre o final deste ano e início de 2025, para iniciar as obras no ano que vem. Não tem nenhuma intenção de trazer prejuízos, muito pelo contrário, a intenção do projeto do governador, do secretário, é de trazer um projeto que possa atender a todo mundo com o menor impacto possível. O Porto de Paranaguá, no Paraná, registrou um aumento de 125% no volume de soja exportada para a China nos 3 primeiros meses desse ano. Foram 3,2 milhões de toneladas embarcadas entre janeiro e março. Com isso, a China foi destino de quase 92% da soja embarcada pelo Porto Paranaense. Os dados são da Portos do Paraná, usando o Comex Stat do governo federal. Vamos ver agora outras notícias pelo Brasil. A Portonave, em Navegantes, Santa Catarina, liderou a produtividade portuária nacional no primeiro trimestre. O porto, que faz parte do complexo portuário Itajaí, movimentou mais de 319 mil TEUs e teve produtividade de navio de 128,9 movimento por hora, 58% a mais que o mesmo período de 2023. Os números são da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O Porto de Suape, em Pernambuco, está investindo quase 2 bilhões de reais em obras de infraestrutura para retomar os embarques de frutas em seus terminais. O estado é o segundo maior exportador de frutas do país em volume e é o líder em receitas nas vendas para o exterior, mas hoje escoa a produção em terminais da Bahia e Ceará. Suape foi o único porto que participou da Fruit Attraction, a maior feira dedicada a negócios da fruticultura, que terminou ontem em São Paulo.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, aprovou projetos para a pavimentação da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A próxima etapa é a abertura da licitação pelo Ministério dos Transportes para selecionar a empresa que será responsável pela obra. A pavimentação será no lote C da BR-319, num trecho de 20 quilômetros. A rodovia tem quase 900. Há mais de 30 anos existe a promessa de pavimentação, já que a pista fica intransitável, principalmente quando chove, mas as obras enfrentam a resistência de ambientalistas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu durante a semana com a ministra das Relações Exteriores, Comércios Internacionais e Culto da Argentina, Dina Helena Mondino. Eles debateram projetos de infraestrutura e energia, além de estudarem possíveis acordos para facilitar o comércio entre o Estado e o país vizinho. A relação comercial entre São Paulo e a Argentina atinge 8 bilhões de dólares ao ano. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu hoje de manhã com a direção da Fraport para debater o futuro das operações do aeroporto Salgado Filho, administrado pela empresa alemã. O encontro foi na cidade de Hamburgo. A gente está trabalhando com eles estratégias para aumentar os números de voos, para recuperar também ainda o que não se conseguiu recuperar pós-pandemia da perda de passageiros e estratégias de conectividade, de promoção turística e comercial do estado do Rio Grande do Sul. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, criticou a demora na solução para a construção da Ferrogrão, ferrovia que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. O projeto está parado no Supremo Tribunal Federal após uma ação do PSOL, contrário ao traçado, porque ele vai passar por terras indígenas. É uma ferrovia extremamente importante. Há muitos anos, diga-se de passagem, ela está no papel apenas. Nem o licenciamento andou, ficou um tempo parado ali por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi liberado, mesmo assim não andou e não está andando até agora. Nós fizemos um trabalho junto com o governo federal, junto com a bancada federal, para mantê-la na expectativa do pacto, mas até agora nós estamos vendo poucas evoluções. As críticas foram feitas ontem, durante participação do governador na Norte Show. E olha, tem muito mais notícia no portal bnews.com.br, vamos dar uma olhada no site. Tem um relato de uma situação com um passageiro de navio de cruzeiros, fechando aí quase a temporada, né? Uma situação triste. Ele apresentava sintomas de infarto, foi resgatado pela Marinha em alto mar, foi levado a uma unidade de saúde. A gente lembra que a temporada de cruzeiros 2023-2024 encerra agora, dia 4 de maio. Tem bastante notícia de investimento privado. A Suzano, na região sudeste, lança a pedra fundamental na fábrica de Aracruz, um investimento de 650 milhões de reais. Tem investimento das superterminais na região norte, eles vão investir 300 milhões de reais em infraestrutura. Tem muito mais notícia, fala aí da exportação de arroz, você continua no final de semana, tem muita notícia no portal BNews, tem também a coluna Estilo BNews. Nessa semana, a colunista Ivani Cardoso vai trazer uma entrevista com a ginecologista e obstetra Fernanda Couto, que vai falar sobre o desejo de ser mãe depois dos 40 anos. Tem também a crônica do jornalista Luiz Guimarães, que vai refletir sobre o que leva alguém a desejar viajar na réplica do navio Titanic em 2027, desafiando o tempo real da história para reviver uma aventura trágica. E a seguir, a gente traz os detalhes da missão Singapura do Grupo Brasil Export. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres.
Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Sexta-feira, dia de edição inédita do Vitrine com a jornalista Kentsy de la Terza. Hoje tem Vitrine, aqui na TV BNews. Vitrine, para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Hoje depois do BNews 19 horas. A cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, foi escolhida como sede do programa Sirius, uma iniciativa coordenada pelo Sindacta 2 em colaboração com o Ministério da Defesa, com a Nave Brasil e a Petrobras. A intenção é otimizar os serviços de navegação aérea nas vastas extensões das bacias petrolíferas, especialmente nas bacias de Santos e Espírito Santo. Os novos sistemas de comunicação e de vigilância para essa área aí do pré-sal devem melhorar os serviços prestados aos usuários da aviação offshore, que vem crescendo no Brasil. Bom, o Grupo Brasil Export completou hoje mais uma missão no exterior. Empresários do agronegócio foram conhecer de perto a tecnologia de Singapura, um dos países que mais cresce na Ásia. O país é conhecido como a Pérola da Ásia. Tem apenas 5,5 milhões de habitantes, mas hoje é um dos maiores centros financeiros do mundo. Há 50 anos, Singapura era uma ilha pobre, com poucos recursos naturais, o que não prometia um grande futuro. Mas a partir de 1965, depois que o país proclamou a independência da Malásia, aconteceu um verdadeiro milagre econômico. A localização do país numa rota comercial chave, perto da China, Índia e Sudeste Asiático, além do forte investimento em educação, com uma política de incentivos a investidores estrangeiros, fizeram Singapura ter uma das rendas per capita mais elevadas do mundo. E o país tem no Brasil um de seus principais exportadores. A gente sempre tem Singapura como um hub, né? Então, o país, até pelo porto aqui, que é o porto que mais, o segundo porto que mais movimenta containers, e o primeiro que o faz é em estilo transbordo, né? Essa é a função principal de Singapura. Desde o início da semana, o Grupo Brasil Export conduz uma delegação de produtores do agro brasileiro no país. É o vendedor conhecendo de perto o comprador. Uma semana muito produtiva, onde trabalhamos, né, em parceria com a Bayer e o Grupo Stats, para trazer aí grupos muito importantes do setor agrícola brasileiro, somente quando a gente fala de algodão, soja e milho, ok? Pessoas, né, growers, né, então produtores que exportam, tem como Ásia praticamente seu mercado principal, vieram conhecer em loco. Muitos aí a primeira vez, não só em Singapura, mas no continente asiático, né, e entender tudo que eles podiam para pensar tanto em parte de tecnologia, né, então agritech e foodtech, mas também o que tem a ver com logística, né, financiamento e oportunidades comerciais. A parceria é com a Starse, uma escola internacional de negócios com escritórios nos Estados Unidos e na China e que ajuda empresários a se tornarem cada vez mais competitivos no mercado. Nós temos trabalhado aí nos últimos anos, né, principalmente de 2000
e 23 para cá com um pouco mais de assertividade em missões empresariais, né, que olham isso. Tivemos uma macro aí no final do ano passado, né, a principal do Brasil Export, com 80 representantes, e agora olhamos um pouquinho também para o agro, que tem tudo a ver com o que a gente trabalha sempre, né? Nós sempre estamos trabalhando com logística, portos, né? E naturalmente a utilidade do porto é levar a produção para o mundo. Que oportunidade incrível, né? A gente chega ao fim dessa edição, mas a informação continua durante todo o final de semana. É só acessar o nosso site, portalbnews.com.br, e na segunda-feira temos transmissão ao vivo do Santos Export a partir das 8 horas da manhã, pelo YouTube e também pelo portal. Você fica agora com Kenzie Della Terza e o programa Vitrine. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.